Boa noite, galera, beleza? Beleza? Tudo certinho aí com vocês? Temos aqui terça-feira, dia 27 de outubro. O que está acontecendo com o nosso mercado? São esses 2 dias, eles estão um pouco lateralizados, ah, devido à taxa de juros dos Estados Unidos, que será divulgada amanhã, às 2 horas no mercado de lá, que corresponde às 16 horas no nosso mercado, né? Por causa do horário de verão, acabou estendendo aí 2 horas. E a gente pode perceber que tanto a bolsa da China como a Europa e os nossos mercados, eles estão com oscilações pequenas, né? Hoje o que acabou oscilando um pouco mais, na verdade acabou fechando um pouco mais para baixo, foi o índice. Fechou aí com 1% de queda, 4,5, estava saindo a 5,5, foi o último lote negociado aqui, 47.545, ele fechou no 4,5, tá? Fechou bem perto da sua mínima. Esse é o call de fechamento, onde existe um leilão de fechamento aqui no índice, tá? A mínima foi 340, esse ponto do 4,5 é um ponto decisivo, 4.400, que ele corresponde ali ao 660 do à vista, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Exatamente onde o à vista fica batendo cabeça para cair, né? É exatamente aqui, ó, 660. São pontos que são equivalentes e foi isso que a gente viu no índice. O que a gente viu hoje na abertura de índice, galera? O índice oscilou pouquinho hoje, né? Ele oscilou 660 pontos. É pouquinho sim em relação ao que normalmente ele costuma oscilar. A gente teve uma abertura aqui no 47,8,5, né? Esse 47,8,5 foi o que? Foi o ponto de ontem, que o mercado retornou para esse preço no seu fechamento. A gente vê que no finalzinho da tarde o mercado retornou aqui por volta das 3h40. Ele retornou para esse preço que ele estava lá para cima. Estava quase 1.000 pontos para cima aqui perto do meio-dia e o mercado acabou cedendo, ele recuou e perto do fechamento ele buscou o que? Ele buscou ao lado da sua mínima, que a mínima de ontem era 770. Exatamente aqui, como a gente pode ver, a mínima do índice ontem era 770 e o mercado recuou, ele fechou ali fechou no 940, perto dessa mínima. Ele chegou a fazer um 8,5 e fechou no 940. O que a gente viu hoje? Uma abertura 8,5, que corresponde a 100 pontos para baixo de gap, né? Pouca coisa, mas o que o mercado fez? Ele continuou com essa tendência de queda aqui logo na abertura, ele abriu 8,5 e a gente só viu venda, tá? Ele teve uma tentativa de segurar aqui no 700, eles tentaram fazer o 770 de novo quando ele bateu 700, foi uma tentativa aqui ó, no 780 para ver se ele iria ficar acima da mínima de ontem ou não. O que aconteceu? Não ficou para cima da mínima de ontem e nos primeiros 10 minutos o mercado foi buscar o que? O 600, tá, galera? No 600 não tinha nada muito relevante, a sua trocação de lote entre o 47.800 até o 47.400 e 2,5, onde o mercado estava muito acumulado na semana passada. E o que aconteceu? Ele subiu e voltou e está nesses níveis de novo, ok? E o que aconteceu? Até as 10 horas, né, que é a abertura dos papéis, o mercado ficou meio lateralizado e ele estava exatamente aqui nesse 700 brigando para saber para onde ele ia. Então com a abertura dos papéis o mercado tentou dar um respiro, mas ele não ficou para cima do 8,5 e ele voltou a cair quase do lado da sua mínima, voltou a subir de novo, deram uma puxada aqui, a gente teve um número às 10h30, esse número deu uma oscilada no mercado, porque o que acontece? Exatamente aqui, um pouquinho antes do número, o mercado estava sendo a 540, ele estava na sua mínima e os caras tomaram até o 8,5, tá? O que aconteceu? Ele não ficou para cima do 900, voltou a cair de novo e chegou. Você vê que ele sempre volta para esse meio aqui, né? Parece que tem um imã do que? Do 7.800. É acúmulo. O mercado fica brigando ali, acumulando e acaba não saindo nada. O que a gente viu também foi depois da abertura da Dow Jones, né? Que o mercado acabou cedendo. Antes da Dow Jones, ele tentou romper, ele tentou chegar ali no 1.000, né, por volta das 10h40, mas não deu chance. Ele tinha que ficar acima do 100 para ele conseguir andar, mas não ficou. O mercado voltou e na abertura da Dow Jones a gente viu o quê? Que o mercado embolou um pouco. Geralmente ele corre muito na abertura da Dow Jones. Eles tentaram bater, o mercado não foi, entrava a compra, mas não subia, não ficava para cima do 7,5, também não ficava para baixo dos 600. Enfim, lateralizou de novo. E isso foi o que? Isso foi até meio-dia, 1h. Então depois do meio-dia a gente vê que ele fez o que? Ele conseguiu romper a mínima da manhã, que era o 540. Então, gente,
O mercado ficou a manhã inteira acima disso aqui. Depois do meio-dia, não dá para comprar na mínima. Pum, foi exatamente isso. O mercado veio para baixo e buscou o quê? Os patamares do 4,5 e do 400. Tentou subir de novo, ele beliscou aqui o 540, não teve força e tufo neles. Bateram de novo. A minha ideia seria que ele chegasse até o 200, 2.200, mas não chegou, não teve força de venda. Aí parou de cair e por volta das 15 horas ele começou a subir de novo. E a gente viu uma puxada também aqui novamente até o 800, 820, sem sucesso. Não passava do 8,5, os caras bateram de novo. E aí o mercado voltou a ficar lateralizado. Um pouquinho perto do fechamento dos papéis, que são 5 para 5, o mercado estava espremido ali no 5,5, 5,5, 600, 5,5, 600. Foi um preço que o mercado brigou demais hoje, entre os 6,5 e 680. Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, olha quantas tentativas que ele teve aqui, ó, à tarde. Muitas tentativas de ficar e não ficou para cima, tá? Então a gente vê que esse 700, 7,5 acabou sendo antecipado e o mercado não ficava para cima dos 680. Ele chegou a beliscar uns 720 assim que fecharam os papéis, porque voltaram em alta Bradesco e Ambev, porém Petro e Vale estavam despencando, aí o mercado não teve força, voltou aqui no after e veio para baixo, acabou batendo e acabou fechando no 4,5. Resumo da ópera, gente, voltou para o preço de acúmulo, ele voltou para aquela fase estacionária dele, ele está andando de lado, provavelmente está todo mundo com a bunda na parede, o mercado veio subindo há muito tempo, realizaram um lucrinho, amanhã tem Fed, ninguém sabe o que pode acontecer, então acredito que a maioria dos big players, mesmo se tivesse uma grande posição, já deve ter amenizado essa posição, e a gente também está na última semana do mês, né? Não dá para exigir muita coisa. Aí o mercado de índice foi esse, oscilou 660 pontos, a gente teve 52 mil contratos, é algo relevante, mas não muito, é o nosso terceiro dia de queda e o mercado ficou para baixo da mínima de ontem. Tá? Vamos falar de dólar hoje não, agora, né? A doleta teve a sua abertura onde? No 32. Né? O que isso corresponde? Pô, o dólar já abriu bem esticado para cima, né, galera? Se vocês lembrarem, o que ele fez? Ele já abriu exatamente para a máxima de ontem, né? A máxima de ontem era 32. Ele abriu exatamente no 32, que a gente viu uma correria até o 37. Não sabia se ficava para baixo do 25 e não sabia se ficava para cima. Então ele ficou meio sem rumo aqui nesses primeiros 20, 30 minutos. E após ele confirmar, ficar para baixo desse 29, 28, né? Na verdade era o 30, mas o pessoal acabava defendendo ali no 28, acabava entrando no lote, né? Entre o 30 e o 32 e o 28 o pessoal estava brigando e acumulando. Quando ele passou da sua primeira meia hora, pum, ele acabou cedendo e veio buscar o quê? Veio buscar esse 18, 16, né? Essa faixa aqui, onde também a gente teve briga e o que corresponde? É o fechamento e o ajuste que era no 11,4. Então o mercado trabalhou nesses níveis e quando ele ficou para baixo disso, na hora do número, que deu aquela rasgada no índice, os caras bateram o dólar até o 98, foi uma batida seca, mas ele logo corrigiu, ficou para cima do ajuste, que era o 11, e voltou a subir. Só que ele não passava do 20. Essa era a briga hoje do dólar. A gente viu lotes grandes, 200, 150, 100 lotes, e quando ia para o 20, 21, o pessoal acabava defendendo na venda, chegava ali no 18, dava uma briguinha, uma porrada até o fechamento, beliscava o ajuste e voltava a subir. Tava muita briga. Ficava para, exatamente o que a gente pode ver aqui, ó, ficou para baixo do ajuste. Rompeu o acúmulo deles, ficou para baixo do 10, pum, eles davam uma pancada até os 5, entrava um pouquinho de compra, mas batiam de novo e ele tentou fazer a sua mínima aqui na parte da tarde. Ele ficou a manhã inteira para cima desses níveis e não tinha ficado para baixo do 98, que a gente viu que é uma batida até o 93 primeiro. Depois ele recuou novamente, discou o 902 e voltou a cair. Tá? Aí a gente vê que a partir da 1h30, 2 horas, ele lateralizou um pouco. Ele ficou aqui da 1 até as 2 horas meio bobo. E depois das 2 horas ele ganhou fôlego novamente, fez o que? Ganhou o ajuste, ganhou o fechamento. E ele voltou a subir, mas lateralizado. E o que ele fez? Parou no 21 de novo. Quando parou no 21, bateram de novo. Ele testou a mínima outra vez e subiu. Então você vê que o dólar estava oscilando e ele acabou ficando consolidado entre esses níveis. Ele não conseguia romper. Quando chegava nessas extremidades do 20, 21 entrava compra. Quando chegava ali no 11 também entrava compra. Se rompia o 11, dava uma batida até o 7. Para baixo do 7 era bola. E a briga acalmou um pouco depois das 3h30, porque 10 para as 4 começa o ajuste. E o ajuste foi calculado e a gente teve o quê? Ajuste encavalado, tá, gente? O ajuste era
11,4 e o de hoje ficou no 12,1. Então isso é uma grande relevância, já é um acúmulo de ajuste, então vamos ficar esperto aí nesses níveis, porque pode rolar alguma coisa amanhã, vai ser uma bela referência para a gente. E uma referência para o mercado de hoje também, porque ele ficou para cima, ele buscou 20 após o ajuste e não conseguiu subir, tá? Deixa eu ver aqui, ó, às 4 horas. Ele buscou 20 e quando ele ficou para baixo do seu novo ajuste, a gente viu porrada e ele não ficou para cima do ajuste desde que foi calculado o ajuste de hoje, tá? Ele não conseguiu trabalhar para cima do 12,1. Ele até chegou a beliscar o 13, mas não trabalhou para cima. Ele veio trabalhando para baixo, para baixo, para baixo. E agora no fechamento deram uma espremida até o 92, mas ele acabou fechando no 96,5. Beleza? Então é isso aí, gente. Vamos na manhã, final de mês, terça-feira, fechar o mês com chave de ouro, galera. Fed, amanhã é Fed. Então praticamente aí para quem conseguiu fazer a metinha, foi disciplinado, praticamente amanhã vai acabar o mês. Então vamos na maciota, vamos na manhã, faz tua metinha, tira o time de campo e aproveita. E mês que vem dá para operar ainda e dezembrão aí só até dia 10 no máximo. Beleza, gente? Chiquinho vai ficando por aqui, um grande abraço a todos, até amanhã.